Você já se sentiu desconfortável com alguém que nunca te gritou, mas te enfraquece com silêncios? Já percebeu que perto de certas pessoas sua confiança desaparece, mesmo sem nenhum conflito direto? Já notou que alguém gentil demais parece, misteriosamente, estar sempre no centro da sua culpa, da sua dúvida e da sua instabilidade emocional? Esse é o território do manipulador silencioso, o predador que não morde, mas mina. Ele não levanta a voz, mas te coloca contra si mesmo. Não te proíbe de nada, mas te faz sentir errado por tudo. Não grita, não briga, não exige. Ele te aconselha, ele só quer te ajudar. Ele sorri, mas sua presença pesa como chumbo. Esse tipo de manipulador usa a própria passividade como forma de dominação. Se você faz o que ele quer, tudo corre em paz. Mas se ousa discordar, confrontar ou simplesmente agir por conta própria, ele se cala, ele desaparece, ele muda o tom. E você começa a se perguntar se fez algo errado. O caos não é externo, é dentro de você. A culpa não vem com palavras, vem com o vazio que ele planta. E esse é o jogo. Você se culpa, você retrocede, você se adapta. E ele vence, sem mover um músculo. Carl Jung dizia que o mal mais perigoso é o que se esconde sob a aparência de bem. E essa máscara de doçura silenciosa é uma das mais letais, porque ela não desperta sua defesa, ela ativa sua dúvida. E aos poucos você começa a andar em ovos, a editar sua fala, a desconfiar do seu próprio instinto. E nem percebe que está preso, que essa relação, por mais tranquila que pareça, está sugando sua força psíquica e emocional. Hoje, você vai tirar essa máscara com os próprios olhos. E talvez, pela primeira vez, vai entender por que se sente tão esgotado perto de quem nunca te fez nada. Gaslighting não é quando alguém mente para você. É quando alguém faz você duvidar daquilo que já sabe. É um tipo de assassinato psicológico em que a vítima continua viva, mas deixa de confiar na própria percepção. O manipulador silencioso domina essa técnica com maestria. Ele não precisa te chamar de louco. Basta rir quando você fala com seriedade. Basta fazer uma piada quando você aponta uma dor real. Basta responder, isso é coisa da sua cabeça, quando você tenta expressar algo legítimo. Aos poucos, você para de falar. Depois, para de sentir. E por fim, para de saber o que é real. O gaslighting silencioso é ainda mais cruel do que o explícito, porque não vem com agressão, vem com cuidados, com preocupações, com frases como eu só quero o seu bem, enquanto corrói sua certeza por dentro. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas o manipulador faz o oposto. Ele te afasta do que sente e joga toda a sua atenção para fora, para a aprovação dele, para o humor dele, para a leitura que ele faz de você. E é aí que começa o controle. Ele não diz que você está errado, ele apenas sugere que você está exagerando. Ele não te proíbe de fazer algo. Ele apenas te lembra o quanto você costuma se arrepender. Ele não te acusa diretamente. Ele te ouve com um olhar que insinua que você está se perdendo. O resultado? Você começa a se perder mesmo. Você duvida da sua memória. Você repensa o que disse. Você se pergunta, será que fui eu que entendi errado? E esse é o golpe fatal, a quebra do seu eixo interno. O manipulador silencioso não te domina pelo medo, mas pela confusão. Ele não quer que você se sinta fraco. Ele quer que você se sinta incerto. E quando você não sabe mais o que é certo ou errado, você se torna dependente dele, da opinião dele, da leitura emocional que ele faz. É como se sua bússola fosse substituída pela mão dele te guiando. Mas essa mão é suave, sorridente e envenenada. E o pior, o gaslighting nem sempre é feito de forma consciente. Às vezes, a pessoa realmente acredita que está te ajudando, mas não está. Está apagando sua luz para que a dela continue sendo a única fonte de verdade. E esse processo vai minando sua alma, porque quanto mais você tenta agradar, mais se desconecta de si. Você vira um personagem dentro da narrativa que ele criou sobre você. E toda tentativa de sair desse roteiro
é tratada como instabilidade, frieza ou egoísmo. O manipulador silencioso se alimenta do seu desequilíbrio. Ele não quer que você seja forte, quer que você pareça precisar dele, quer que sua confiança dependa da reação dele. E isso pode durar anos, décadas, uma vida inteira. A alma, nesse processo, adoece. O corpo dá sinais, cansaço inexplicável, ansiedade crônica, sensação de inadequação mesmo sem motivo. É o grito interno de quem não pode mais confiar na própria visão. Jung chamava isso de dissociação psíquica, quando partes de nós entram em conflito porque foram silenciadas por tempo demais. E o pior é que nesse cenário, você se sente culpado por desconfiar de quem sempre foi tão bom com você. Mas não confunda gentileza com bondade, e não confunda dúvida com verdade. A sua intuição é sagrada. E o que o gaslighting tenta destruir mais do que tudo é isso, sua conexão com a própria alma. Por isso, o primeiro passo não é confrontar o manipulador, é recuperar sua clareza. É voltar a confiar no que você sente, mesmo que ninguém mais valide, porque sua alma não mente. E quando ela sussurra que algo está errado, é porque está. A maioria das pessoas associa punição a grito, confronto, castigo direto. Mas existe uma punição mais cruel, aquela que vem pela ausência. O manipulador silencioso não precisa levantar a voz. Ele simplesmente desaparece emocionalmente. O silêncio dele é como uma parede invisível entre você e qualquer possibilidade de conexão. E você sente isso como se estivesse trancado por dentro. Esse é o silêncio punitivo, um tipo de manipulação que não deixa marcas no corpo, mas aprisiona a mente. É o momento em que, após um simples desacordo, a outra pessoa para de responder, de olhar nos olhos, de demonstrar qualquer sinal de afeto. Você tenta conversar e recebe uma indiferença cortante. Você tenta se justificar e encontra um nada carregado de julgamento. A ausência se torna uma arma. Carl Jung dizia que tudo aquilo que reprimimos volta com força no inconsciente. Mas aqui, o silêncio não reprime o outro. Ele reprime você. Ele te faz acreditar que o seu erro foi tão grave que não merece sequer uma resposta. E aos poucos, você começa a se encolher emocionalmente. O silêncio punitivo é traiçoeiro porque não tem forma. Ele não vem com palavras, não tem acusação clara, ele apenas paralisa a relação, suspende o afeto, congela o vínculo, até que você se curve, até que você volte atrás mesmo sem saber o que fez. E é aí que a prisão se completa. Você deixa de existir como sujeito e passa a viver como alguém tentando decifrar o humor do outro. Sua energia vai sendo drenada não por conflitos intensos, mas por um eterno estado de suspensão. Você não sabe se está tudo bem, não sabe se acabou, não sabe se está sendo castigado ou ignorado. E nesse vácuo emocional nasce a culpa. Uma culpa sem forma, sem motivo concreto, mas que pesa como uma tonelada, porque você sente que perdeu algo, que está errado, que não é mais digno de ser visto. Esse é o efeito do silêncio punitivo. Ele te transforma em mendigo emocional, e isso destrói sua autoestima com mais eficácia do que qualquer grito. Porque você começa a achar que merece o silêncio, que realmente passou dos limites, que talvez seja melhor evitar conflito para não provocar essa distância novamente. E sem perceber, você vai se moldando, vai dizendo sim para não perder o pouco de presença que ainda lhe oferecem, vai pisando em ovos para não causar mais uma fuga, vai se tornando invisível para não ser invisibilizado. Mas a alma sente, a alma sabe, a alma adoece. Porque não fomos feitos para viver sob chantagem emocional. E o silêncio punitivo é exatamente isso, uma forma de chantagem onde o prêmio é a presença e a punição é o abandono. Jung nos alertava para o perigo da sombra projetada. Aquilo que o outro não quer ver em si, ele joga sobre você. E muitas vezes, o manipulador silencioso está cheio de raiva, de ressentimentos, de feridas antigas, mas não sabe expressar nada disso. Então ele se cala e transfere todo esse peso para você. E de tanto viver nesse campo minado emocional, você começa a acreditar que a culpa é sua, mas não é.
A punição não é por algo que você fez. É pela liberdade que você ousou ter, pela autonomia de pensar, sentir e agir de forma própria, pela coragem de discordar, de se colocar, de não obedecer um script invisível. E isso ameaça o controle do manipulador. Por isso ele some, se recolhe, finge desinteresse. Mas não é desinteresse, é punição, é controle, é jogo. E a única forma de quebrar esse ciclo é entender que esse silêncio não é inocente. É um dispositivo, uma estratégia, uma prisão feita de ausência e que você não é obrigado a aceitar, porque quem te ama de verdade não desaparece quando você mostra quem é. Quem te respeita não te castiga com silêncio. Quem te quer por perto não transforma cada desentendimento em um abismo emocional. Sua alma merece mais do que isso, merece presença, verdade, diálogo. Merece alguém que fique, mesmo quando não concorda. E quando você perceber que esse silêncio não é sobre você, mas sobre o medo do outro em perder o controle, algo muda. A chave gira, a cela abre. E você começa, enfim, a se libertar dessa prisão invisível. A mente de quem sofre manipulação silenciosa não entra em colapso de uma vez. Ela apodrece aos poucos. E tudo começa com dúvidas sutis que parecem inofensivas. Será que exagerei? Será que entendi errado? Será que ele só está tentando ajudar? Essas perguntas vão se repetindo até se tornarem a trilha sonora do seu dia. E quando você percebe, está vivendo mais dentro da cabeça do outro do que na sua. Esse é o efeito mais cruel da manipulação silenciosa. O desvio do seu eixo. Você começa a pensar como o outro gostaria que você pensasse, a sentir como o outro aprovaria que você sentisse, a reagir, não a partir do seu impulso real, mas da expectativa invisível que o outro instalou em você. Carl Jung dizia que o maior perigo é nos tornarmos inconscientes de nossa própria individualidade. E é exatamente isso que essa manipulação provoca. Você deixa de ser sujeito para virar reflexo. Tudo que você faz começa a passar por um filtro. Será que ele vai entender mal? Vai se afastar de novo? Vai fazer aquela cara de decepção? E esse filtro não é só cansativo. Ele é corrosivo. Ele consome sua vitalidade psíquica. Vai sugando sua espontaneidade, vai te deixando menos criativo, menos alegre, menos você. A autoestima não desaparece de uma vez. Ela é desmontada, peça por peça menos, e cada uma dessas peças é uma dúvida plantada com precisão. Você é muito sensível, você sempre leva para o lado errado, você complica demais. Essas frases não parecem agressivas, elas são até ditas com um sorriso, mas são como veneno doce. Matam sem alarde. O manipulador silencioso nunca te ataca diretamente. Ele apenas levanta uma possibilidade. Ele apenas questiona sua interpretação. Ele apenas sugere um ponto de vista diferente. E com isso, enfraquece você começa a duvidar de cada impulso, cada emoção, cada lembrança. A sua narrativa vai se embaralhando e você vai perdendo o fio da própria história. Em algum momento, você nem sabe mais o que realmente aconteceu, o que foi dito, o que foi sentido. Você só sabe que tá errado, que é demais, que não devia ter falado, que deveria ter entendido melhor. E essa confusão, ela vai se tornando sua nova realidade. Você não confia mais em você e, paradoxalmente, passa a confiar ainda mais na visão do outro, porque afinal, ele é tão calmo, tão centrado, tão maduro, tão gentil. O contraste entre a sua instabilidade e a aparente serenidade dele te convence de que o problema está em você. Mas não está. A serenidade do manipulador é fachada.
é tática, é construção. Ele se coloca como a bússola emocional da relação, e qualquer coisa que desvie dessa rota vira disfunção sua. Só que a única disfunção real é a dependência que esse vínculo cria, porque você começa a sentir que não sabe mais viver sem aquela validação, sem aquele parâmetro, sem aquela estrutura invisível que te prende, mas também te dá um norte. E isso é perigosíssimo. Por quê? Quando sua autoestima depende de alguém que silenciosamente te manipula, você está à beira de um colapso psíquico. Você vai perdendo força, clareza, identidade, vai virando uma versão pálida de si mesmo, sempre ajustando, sempre evitando, sempre tentando acertar para não perder o afeto. E é nesse ponto que o manipulador silencioso vence, porque você está ali inteiro, mas sem presença. Está funcionando, mas sem alma. Está sorrindo, mas por dentro tudo está apagado. Jung chamaria isso de dissociação do self. A alma se distancia, a essência se retira e só sobra a persona, aquele papel que você representa para continuar sendo aceito. Mas não é você, nunca foi. A verdadeira autoestima não nasce de ser aceito, nasce de se aceitar, de se reconhecer, de se afirmar. E quando essa afirmação é podada, sabotada, corrigida e distorcida pelo tempo suficiente, você se dissolve, começa a implodir em silêncio. E ninguém vê porque você ainda sorri, ainda trabalha, ainda cuida dos outros, ainda se mantém funcional, mas está vazio. E esse vazio é um aviso. Ele diz que você não está mais em você. Está vivendo no labirinto mental de alguém que te quer pequeno, que precisa que você se sinta errado para continuar certo, que precisa que você duvide de si para manter o controle emocional da relação. Essa não é uma relação, é um sistema de dominação simbólica. E a boa notícia é que há saída, mas ela começa com uma decisão dolorosa. Parar de tentar entender o outro e começar a se escutar. Começar a reconhecer as pequenas traições que você comete contra si mesmo todos os dias. Começar a perceber que o problema não é ser sensível, é estar cercado de quem se aproveita da sua sensibilidade. E, acima de tudo, reconhecer que essa dúvida constante não é parte da sua personalidade. É um sintoma, um efeito, um sinal claro de que você está emocionalmente cercado por uma presença que te paralisa. E só tem um caminho para voltar a viver de verdade: resgatar o seu eixo, reconectar com a sua verdade, afastar-se emocionalmente, fisicamente, simbolicamente, de quem te faz duvidar de si mesmo o tempo todo, porque ninguém que te ama deveria te deixar em ruínas internas em nome de uma paz externa. Jung dizia que onde reina o amor, não há vontade de poder, e onde domina o poder, o amor está ausente. Talvez agora você entenda por que se sentiu tão só mesmo estando acompanhado, porque o que te cercava não era amor, era poder disfarçado de calma, era controle travestido de cuidado, era medo de perder o domínio sobre você, disfarçado de maturidade emocional. E hoje, esse medo não vai mais mandar na sua vida. O manipulador silencioso raramente ataca de frente. Ele prefere os bastidores, onde controla sem se comprometer. E uma das táticas mais eficazes que ele usa é a triangulação emocional, uma forma sutil e venenosa de dividir para dominar. Carl Jung dizia que onde há sombra, há um desejo de controle inconsciente.
E o manipulador sabe que, para dominar você por completo, não basta te confundir, ele precisa te isolar. E para te isolar, ele planta comparações, sugestões, insinuações. Ele fala de outras pessoas, sempre com um brilho nos olhos que você nunca viu quando fala de você. Ele exalta a maturidade emocional de um ex, a sensatez de um amigo, a força de um parente. E cada vez que faz isso, ele instala uma dúvida em você. Será que eu sou o suficiente? A triangulação começa assim. Pequenas frases que criam grandes rachaduras. Fulano não reagiria assim. Se fosse com Beltrana, isso não seria um problema. Meu ex sabia respeitar meu espaço. Nada é dito como ofensa direta, mas tudo tem o veneno da comparação. E é esse veneno que corrói a autoestima, que implode a segurança, que destrói o vínculo real. Porque quando você começa a se medir pelo padrão de uma terceira pessoa, escolhida por ele, projetada por ele, idealizada por ele, você se perde. Você começa a competir por um lugar que deveria ser seu por afeto, não por desempenho. A relação vira um palco, uma arena, um teste constante. E o manipulador é o único juiz. Ele decide quem é melhor, quem sabe lidar melhor, quem tem mais equilíbrio. E você, sem perceber, entra no jogo. Começa a se esforçar mais, a se podar mais, a evitar conflitos, a engolir palavras, a aceitar o que te fere. Tudo para não ser pior do que essa presença invisível que ele usou para te medir. A triangulação não só te enfraquece, ela te isola. Porque agora, mesmo quando você se sente injustiçado, traído ou magoado, você tem vergonha de reclamar. Afinal, os outros não se incomodariam com isso. Você começa a duvidar até das suas feridas. E isso é devastador. Carl Jung alertava que o inconsciente projeta suas forças mais destrutivas quando não reconhecemos nossa própria dor. E nesse tipo de manipulação, sua dor é sempre deslegitimada. Suas reações são sempre exageradas. Seu desconforto é sempre fruto da sua insegurança. E o manipulador aparece como o ser equilibrado que só quer paz. Mas não quer paz. Quer poder. Quer submissão emocional. Quer que você se curve diante do modelo invisível que ele construiu. E para isso, ele precisa de uma terceira figura. Um fantasma comparativo que está sempre no centro da conversa. Às vezes, é alguém real. Às vezes, é apenas um ideal criado para te controlar. Mas o efeito é sempre o mesmo. Você se sente em dívida, em falta, em desvantagem. E esse desequilíbrio te mantém preso. Porque agora qualquer coisa que você fizer pode ser usada contra você, ainda que de forma sutil. Não foi como fulano faria, mas tudo bem. Só queria que você tivesse a maturidade que Beltrana demonstra. É que com meu ex, esse tipo de coisa era mais leve. A cada frase dessas, o laço aperta. A cada comparação, sua identidade se apaga. E pior, você começa a se desconectar de quem realmente te apoia. Porque o manipulador também usa essa triangulação para te afastar de amigos, familiares, pessoas que poderiam abrir seus olhos. Acho que sua amiga é muito negativa. Seu irmão sempre te influencia mal. Será que sua terapeuta não está te enchendo de ideias ruins? E assim, aos poucos, ele vai quebrando as pontes que te ligam ao mundo fora dele. Você passa a confiar menos em quem te ama e mais em quem te sufoca. Você se afasta de quem te quer bem e se apega a quem te mede. E é nesse cenário que ele te domina por inteiro, porque agora você não tem mais espelhos reais. Só os espelhos que ele te oferece. E eles sempre te mostram pequeno, frágil, descontrolado, inferior. Mas você não é nada disso. Você é alguém que está sendo sugado por uma dinâmica emocional altamente perversa. Você é alguém que teve sua autoestima reprogramada por meio da comparação constante. E que pode, sim, sair disso. Mas precisa antes reconhecer o jogo. Entender que triangulação é violência simbólica. Que comparação é uma forma de desumanização. Que todo amor que exige que você seja outra pessoa não é amor. É manipulação. Jung dizia que tornar-se consciente é um processo doloroso, mas é o único caminho. E talvez hoje seja o dia de você se dar conta.
Aquela pessoa que ele usa como parâmetro não existe. É idealizada, é instrumento, é estratégia. E você não precisa competir com fantasmas. Você só precisa voltar para si, para a sua verdade, para a sua inteireza. Porque o amor verdadeiro não te compara, te acolhe, não te mede, te enxerga. E se alguém precisa colocar outro no meio para te controlar, então essa pessoa nunca esteve de verdade do seu lado. Ele não grita, não cobra, não ameaça. Mas você sente. Sente que deve algo, sente que está em débito, que se afastar seria injusto, que dizer não seria egoísmo. A chantagem afetiva do manipulador silencioso não vem com voz alta. Ela vem com silêncio decepcionado, com olhares carregados, com aquele tom que faz você se encolher sem saber por quê. E é por isso que ela funciona tão bem. Porque você nunca tem certeza do que fez, mas sempre se sente errado. Carl Jung dizia que onde há repressão emocional, há distorção da verdade interior. E é exatamente isso que esse tipo de manipulação provoca. Você começa a se afastar da sua própria verdade para não romper com o suposto vínculo. O manipulador se coloca como um benfeitor, alguém que te entende, que nunca te abandonou, que sempre esteve ali. Mas esse histórico de bondade tem uma fatura oculta. Ele vai criando uma lista invisível de tudo que fez por você. E cada gesto, cada favor, cada momento de apoio é silenciosamente transformado em dívida. E você começa a sentir que não pode decepcioná-lo, que não pode negar nada, que precisa corresponder, retribuir. E é aí que a armadilha se fecha. A chantagem afetiva não acontece quando ele diz que você deve algo. Acontece quando ele faz você acreditar que deve. Quando você internaliza a culpa como parte natural da relação. Quando o amor deixa de ser troca e vira submissão. Ele diz que entende seu cansaço, mas espera que você esteja disponível. Diz que aceita suas falhas, mas te pune com distância emocional. Diz que não exige nada, mas reage como se você o estivesse traindo quando coloca limites. E você, sem saber como explicar, começa a ceder, a dizer sim quando queria dizer não, a ficar quando queria ir, a se calar quando queria explodir. Tudo para não perder esse afeto que parece tão puro, tão generoso, tão raro. Mas não é afeto, é controle, é manipulação travestida de carinho. E o preço disso é a sua liberdade emocional. Porque agora, suas decisões não são mais suas, são condicionadas pela culpa, pela dívida, pelo medo de magoar quem fez tanto por você. O manipulador silencioso usa sua própria bondade contra você. Ele sabe que você tem um coração bom, que é sensível, que não quer ferir ninguém, e usa isso como arma. Ele não te prende com correntes, te prende com lembranças, com aquele dia em que ele te ajudou, com aquela vez que ele te acolheu, com aquela conversa em que ele foi seu porto seguro. Mas nenhum ato de afeto verdadeiro cobra retorno. O verdadeiro amor não te obriga a continuar. Não transforma cuidado em chantagem. Não esconde armadilhas atrás de memórias bonitas. E se você sente que está preso a alguém por tudo que ele já fez por você, então você está dentro de uma dívida emocional construída estrategicamente. Jung dizia que nada tem maior influência sobre a psique do que o que não é dito. E é isso que torna a chantagem afetiva tão poderosa. Ela é feita de insinuações, não de frases. Você não ouve, você me deve isso, mas sente. Não ouve, você está sendo ingrato, mas sente. Não ouve, eu esperava mais de você, mas sente. E esse sentir constante, essa culpa sutil e persistente, vai minando sua vontade, sua coragem, sua autonomia. Você começa a viver em função do outro, a se ajustar o tempo todo, a carregar um peso que nunca foi seu, mas que você foi treinado a carregar. E quanto mais você tenta se afastar, mais essa culpa se intensifica, porque ele ativa todos os seus pontos fracos. Faz você lembrar de tudo que ele renunciou, de tudo que aguentou calado, de tudo que fez por amor. E com isso te mantém no ciclo. Um ciclo de dívida emocional infinita, onde você nunca se sente suficiente, nunca se sente livre,
nunca se sente em paz. O manipulador silencioso não quer só estar com você, ele quer estar dentro de você. Quer ocupar sua mente, seus sentimentos, suas decisões. E a forma mais eficaz de fazer isso é transformando o afeto em moeda, a relação em contrato, o amor em fardo. E talvez hoje você esteja sentindo exatamente isso. Um fardo que não sabe nomear. Um peso que parece irracional, mas não sai do peito. Um nó na garganta cada vez que pensa em se priorizar. Isso é chantagem afetiva. E a libertação começa quando você reconhece: você não deve nada. Amor não se paga. Cuidado não se cobra. Presença não é contrato. Você tem o direito de mudar de ideia, de colocar limites, de se afastar, de dizer: isso me faz mal, mesmo que a pessoa tenha sido boa em muitos momentos, porque até o veneno pode vir disfarçado de mel. E a pior prisão é aquela em que você se mantém por gratidão. A alma não nasceu para viver endividada. A alma nasceu para amar em liberdade. Jung dizia que o sofrimento cessa quando deixamos de nos identificar com o papel que representamos. E talvez hoje seja o dia de abandonar o papel de devedor, de eternamente grato, de aquele que precisa retribuir. E voltar a ser quem você é, alguém inteiro, digno, livre, que pode agradecer pelo que viveu, mas que não vai mais pagar com a própria alma por uma relação que exige obediência disfarçada de afeto. Você segurou por muito tempo, engoliu, racionalizou, justificou. Disse para si mesmo que era exagero, que talvez ele ou ela não tivesse má intenção, que você estava sendo sensível demais. Mas seu corpo sentia, sua alma já estava gritando. E quando a alma grita e ninguém escuta, ela explode. Não em palavras, mas em sintomas. Carl Jung nos alertava: aquilo que você resiste, persiste. E aquilo que você reprime, toma o controle. E essa é a verdade cruel por trás da manipulação silenciosa. Ela não te mata de uma vez. Ela te afasta de você mesmo até que sua sombra tome o lugar da sua consciência. E aí, você explode. Não porque você é descontrolado, mas porque está exausto de se controlar. Porque o silêncio que te impuseram criou um campo de guerra dentro do seu peito. E um dia, inevitavelmente, essa guerra transborda. A sombra, tudo aquilo que você não quis ver, não quis sentir, não quis enfrentar, começa a se manifestar. Primeiro como raiva inexplicável, irritação com tudo. Você não entende por que está tão reativo, tão impaciente, tão cansado. Depois, como culpa, porque depois de explodir, você sente que errou, que magoou, que não devia, e essa culpa te enfraquece, te desarma, te coloca de novo nas mãos do manipulador que agora assume a posição de vítima ferida. Eu só estava tentando ajudar. Você é muito agressivo. Eu não merecia ouvir isso. E pronto, a manipulação se recicla. Você explode pela dor que foi reprimida. E essa explosão é usada contra você como prova de que você é instável. Problemático. Difícil de amar. Isso é perverso. Isso é destrutivo. E é exatamente o ciclo que o manipulador silencioso alimenta. Provocar silenciosamente até que você reaja. E depois usar sua reação como justificativa para te manter em culpa e submissão. Jung dizia que a sombra não é má. É energia psíquica não integrada. E quando você não aceita sua própria raiva, ela vira um monstro desgovernado. Mas quando você reconhece a origem dessa raiva, você começa a recuperar seu poder. Porque não há nada de errado em sentir raiva. Errado é fingir que está tudo bem enquanto sua alma grita por socorro. Errado é sorrir quando o que você precisa é chorar. Errado é se calar para não decepcionar quem te destrói em silêncio. A explosão da sombra é o corpo dizendo: eu não aguento mais mentir para mim mesmo. E quando isso acontece, é sinal de que chegou a hora. Hora de parar de justificar quem não merece. Hora de parar de se diminuir para caber no espaço emocional que o outro permite. Hora de dizer: basta. A raiva, quando compreendida, é uma força sagrada. É a energia que rompe correntes, que quebra padrões, que destrói as paredes do cárcere emocional. E por isso, o manipulador silencioso teme tanto a sua raiva.
porque é com ela que você começa a enxergar o que ele tentou apagar: sua verdade, sua integridade, sua voz, sua vontade. A raiva desperta, e quem desperta não pode mais ser domado. Por isso, não se culpe pelo que sentiu, não se culpe por ter explodido. Você foi condicionado a silenciar por tempo demais, e ninguém pode viver eternamente anestesiado. A explosão é o preço da repressão, mas também é o início da libertação. Jung dizia que a individuação só começa quando nos tornamos inteiros, e isso inclui acolher as partes que nos ensinaram a odiar. A raiva, a indignação, o grito. Você não precisa se tornar violento, mas precisa se tornar verdadeiro, e a verdade às vezes ruge. Você passou tempo demais tentando ser compreensivo, empático, maduro, mas tudo isso foi usado contra você. Então agora é a hora de integrar a força, a coragem, a ruptura, porque o manipulador silencioso só tem poder sobre você enquanto você teme a própria sombra. Quando você deixa de temê-la, ele perde o controle, porque ele sabe. O dia em que você acolher sua raiva, você vai olhar para ele e enxergar exatamente quem ele é. E nesse dia, ele não vai mais conseguir se esconder atrás da doçura, da gentileza, da preocupação forçada, porque você não será mais o mesmo. Vai estar inteiro. E inteiros. Nós não toleramos migalhas emocionais. Inteiros. Nós não aceitamos amor com alçapão. Inteiros. Nós olhamos para o manipulador e dizemos, com firmeza e calma: você não manda mais em mim. A explosão da sombra pode parecer o fim, mas na verdade é o início do seu retorno, da sua reconquista, da sua alma, de volta às próprias mãos. Chega uma hora em que você não precisa mais provar nada, nem a ele, nem aos outros, nem a você mesmo, porque a clareza chegou. E quando a clareza chega, a máscara cai. O manipulador silencioso não desaparece com um grito. Ele se dissolve quando você enxerga, quando você finalmente vê que aquela gentileza era veneno, aquele cuidado era controle, aquele silêncio era punição disfarçada de maturidade. Jung dizia que a libertação começa quando a consciência toca o inconsciente. E é exatamente isso que você fez. Trouxe à luz o que te manipulava no escuro. Você começou a nomear, a entender, a sentir. E agora algo mudou para sempre. Você não é mais ingênuo. Você não é mais cativo de promessas doces que nunca se cumprem. Não é mais refém de frases mansas que dilaceram a alma. A prisão era invisível, mas agora as grades estão à mostra. E o próximo passo é simples, embora doloroso: sair, romper, dizer não, encerrar ciclos que te mantêm pequeno, retomar a posse do seu próprio coração. O manipulador não vai aceitar fácil. Ele vai inverter os papéis. Vai dizer que você o abandonou, que você está confuso, que está sendo injusto. Mas no fundo ele sabe, você viu. E quem vê não pode mais ser enredado. A libertação psíquica não exige confronto externo, exige coragem interna. Coragem para parar de tentar salvar quem te destrói em silêncio. Coragem para deixar ir quem só permanece se for no controle. Coragem para se priorizar sem culpa. Porque a verdadeira cura não é tornar o manipulador melhor. É se tornar inteiro o bastante para não mais ser manipulado. Jung acreditava que toda alma aprisionada pela sombra de outro ser humano adoece lentamente. Mas a alma que se levanta em lucidez e integridade, essa alma se cura. E cura gera libertação. Libertação gera força. E força gera autonomia. E é isso que você recuperou aqui. A autonomia de ser quem é, sem precisar se curvar a afetos disfarçados. A verdade é, você nunca precisou da aprovação dele. Você só precisava se ver. E agora que se vê, ninguém mais pode te fazer de espelho quebrado. Ninguém mais pode projetar culpa em você. Ninguém mais pode sequestrar sua autoestima. Não permita que gentilezas envenenadas definam sua liberdade emocional.